No final do século XVII, a vila de Salem, uma pequena comunidade da Nova Inglaterra, vivia em clima de desesperança e temor. Em um ambiente religioso e conservador, as expectativas sociais sufocavam qualquer tipo de comportamento fora dos padrões. As tensões começaram a crescer quando crianças locais começaram a apresentar comportamentos estranhos e incomuns. Os adultos aflitos e perturbados começaram a suspeitar que essas atitudes poderiam ter raízes sinistras. Gradualmente, as acusações começaram a surgir. Uma palavra poderia ser o suficiente para mudar vidas. Em Salem, um simples boato poderia levar à ruína ou à morte. A paranoia se alastrava rapidamente. As vozes sussurrantes permeavam a aldeia. As crianças jogavam, mas suas risadas agora ecoavam em meio ao medo. Na praça central, adultos começaram a se reunir, expressando preocupação com o comportamento das crianças. A mulher mais velha, conhecida como Mãe Abigail, elevou a voz. Ela clamou para que a verdade fosse revelada. Alguns começaram a murmurar sobre a presença de bruxaria, a dúvida tomando conta das mentes aflitas. Os pais, temerosos, chamaram suas crianças. O desespero começava a se infiltrar em cada lar. Crianças que antes corriam livres agora se sentiam acuadas, cercadas por olhares desconfiados. Um grupo de jovens decidiu se reunir à noite, buscando entender o que estava acontecendo. Eles contaram histórias de visões e sonhos estranhos, aumentando a aura de mistério. Enquanto isso, os adultos organizavam uma reunião. Precisavam agir antes que o pânico dominasse. Uma proposta de inquérito foi levantada. Acusações começaram a ser feitas de forma hesitante. Assim, o clima de desconfiança se instalou e a paranoia começou a afetar até as mais inocentes ações. Diante da pressão, algumas crianças revelaram seus medos em sussurros, sem saber que isso poderia ser devastador. As vozes das crianças se misturavam em suspiros e gritos, criando um som quase ensurdecedor na sala. Betty, em meio à confusão, começou a olhar para Abigail com um olhar de desconfiança. Os adultos alarmados tentavam entender o que estava acontecendo com aquelas meninas. Samuel Parris, pai de Betty, se aproximou, seu rosto exibia uma mistura de preocupação e raiva. Ele questionou as crianças, tentando descobrir a origem daquelas estranhas manifestações. As meninas, porém, estavam trêmulas e hesitantes, incapazes de responder claramente. O estrondo de uma porta fez todos pararem e os olhares se voltaram para a entrada. Uma mulher, conhecida como Goode Osborne, entrou. Sua presença causou murmúrios entre os presentes. Ela era alvo de boatos há anos e sua fama ecoava no medo da comunidade. As meninas começaram a apontar direções, acusando Goode de práticas estranhas. Os adultos estavam divididos, alguns acreditavam nas acusações, enquanto outros hesitavam. A atmosfera se tornava mais pesada, com um sentimento de culpa pairando no ar. A imprensa, agora chamada para investigar, começou a circular pela cidade. As acusações se espalhavam como fogo, devorando qualquer chance de racionalidade. A tensão crescia e todos pareciam olhar em busca de um culpado. Samuel tentava manter a calma, mas a situação escapava de suas mãos. Um grito cortou o ar. Ela é a bruxa, ecoou entre os presentes. O desespero tomou conta, gerando acusações até mesmo entre vizinhos e amigos. A cidade se tornava um palco de paranoia, onde a amizade se tornava suspeita. Com medo de serem acusados, muitos começaram a se defender por meio de acusações. Goode, acuada, sentiu o peso das palavras e a dor da traição. Ela sabia que a única saída era resistir e lutar pela própria inocência. As acusações continuavam a se acumular, enquanto vozes se elevavam na multidão. No coração da cidade, o medo se transformava em um julgamento sem fim. A praça de Salem estava cheia, com os moradores agitados, murmurando sobre as últimas confissões. O clima era pesado, tensões à flor da pele. No tribunal, o juiz Danforth se levantou, pedindo calma. Ele sabia que as acusações poderiam destruir vidas e reputações. Elizabeth Proctor, chamada para depor, tremia. Sabia que sua vida estava em risco, mas não iria ceder às pressões. As palavras de acusação foram lançadas. "Ela é uma bruxa", gritou uma das crianças, intensificando a histeria entre os presentes. Os murmúrios se tornaram um clamor. Os rostos dos homens influentes começaram a se contorcer em desespero ao serem mencionados. Um dos homens, reverendo Parris, levantou-se ofegante. "Isso é uma farsa. A comunidade não pode acreditar nesses delírios."
As dúvidas começaram a surgir. Alguns cidadãos questionaram a validade das acusações, enquanto outros pediam mais evidências. Uma mulher idosa se levantou, clamando por justiça. Quantas vidas mais precisam ser destruídas por essas mentiras? A tensão aumentou e o juiz, percebendo a divisão, ordenou um intervalo. A insegurança permeava todos os âmbitos da comunidade. Nos fundos do tribunal, sussurros surgiram sobre a bruxaria real. Alguns começaram a acreditar nas histórias de pacto demoníaco. A consciência coletiva de Salem foi desafiada. Amigos se tornaram inimigos e a confiança desapareceu aos poucos. De volta ao tribunal, o juiz se preparava para retomar a sessão. A batalha por justiça e verdade apenas começava. O juiz, com a voz firme, anuncia o início da nova sessão. Olhares cautelosos se cruzam na sala, todos ansiosos para ouvir o veredicto. Elizabeth Proctor, de pé, segura a pressão em seu peito. Ela se pergunta se a verdade será ouvida em meio a murmúrios de julgamento. O juiz convoca testemunhas e as vozes hesitantes ecoam. Cada relato traz novas incertezas sobre a natureza das acusações. A tensão aumenta quando um novo documento é apresentado. Rumores de novos envolvidos agitam a sala, criando um clima de medo. A decisão do juiz se aproxima e as pessoas se entreolham, cientes de que a verdade pode mudar tudo o que conheciam. Finalmente, o juiz se pronuncia. O silêncio pesa na sala, todos aguardam o destino das almas acusadas, sem saber o que virá a seguir. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal.